Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o Diário de Anne Frank. Finalmente eu li este livro, eu sinto que eu já deveria ter feito isso há muito tempo. É aquela sensação que a gente tem, sabe, quando começa a ler. Muito se fala sobre esse diário, é um dos livros mais importantes e mais conhecidos no mundo. E eu acho que acima de tudo é um relato histórico único, tem uma importância muito grande como relato histórico. E a primeira coisa que eu quero mencionar neste vídeo, que eu acho que vai ficar grande, é sobre as edições do diário. Algumas pessoas vieram me questionar falando sobre edições no diário, que não sabiam se podiam confiar ou não. E aqui na introdução desse livro fala um pouco sobre essas versões do Diário de Anne Frank. Tem 3 versões, a versão A, a versão B e a versão C. A versão A é a versão escrita pela Anne, escrita de forma assim mais tranquila, como o diário pessoal dela. Já a versão B, por exemplo, é uma versão que a própria Anne editou, voltou para poder mexer, quando ela percebeu que esse diário poderia ser publicado, porque ela escutou no rádio que diários, relatos, cartas sobre a Segunda Guerra, de pessoas que estavam passando por isso, seriam de muita importância após o período. Então ela percebeu que poderia publicar e ela própria voltou para ajeitar algumas coisas do diário. Então essa é a versão B. Já a versão C é a versão que o pai da Anne, que é o Otto, único sobrevivente da família na Segunda Guerra Mundial, preparou e editou do diário da filha. Então essa é uma versão sim meio que censurada em algumas partes, ele tirou algumas coisas, suprimiu passagens que ele não achou adequadas para a época. E essa versão C, que é a versão editada pelo pai dela, é a versão que é mais conhecida como o Diário de Anne Frank. Então por isso muita gente às vezes comenta: ah, mas o diário é editado, o diário é cortado, não podemos confiar no diário. Eu acho que sim, podemos confiar no diário, porque é um documento histórico que já passou por vários testes de autenticidade. O pai dela entregou esse documento após a morte do pai, o documento foi para um instituto lá responsável pela memória de Anne Frank. Então não é algo que foi simplesmente aceito. Passou por testes de escrita, caligrafia, e é um documento que realmente existe. E sinceramente, lendo o diário, eu reconheço a escrita de uma menina aqui. Uma menina madura, que amadureceu antes do tempo, uma menina extremamente inteligente, que é de outra cultura, outra educação. Então algumas pessoas vieram comentar comigo que não achavam muito típico de uma criança de 12 anos, como ela, quando ela começou a escrever o diário, ela tinha 12 ou 13, se eu não me engano. Vou conferir para passar a informação certa. Mas a gente precisa levar em consideração que é outra cultura, outros tempos, e pela voz de uma menina que precisou amadurecer sim, forçadamente, né, pela situação em que ela estava vivendo. A gente percebe o quanto ela lia muitas coisas, ela gostava de mitologia. E gente, só em pensar a quantidade de línguas que a menina falava, você já percebe que não pode comparar assim, né, com a juventude comum do Brasil, por exemplo, que a educação deixa muito a desejar no nosso país. Ela falava alemão, falava holandês, aprendeu inglês, ela já sabia ler e traduzir em inglês, e também francês. Ela estava estudando francês até no período em que ela ficou no anexo. Ela lia em francês, então são 4 línguas que eu lembre agora. Então não dá pra comparar tanto assim. Pra mim sim, dá pra confiar no diário. Essa versão aqui não é a versão C. Ela é praticamente toda composta pela versão B, que é a versão da Anne Frank. Então tem sim algumas partes que ela fala sobre sexo, enfim. Como diz na introdução, esta nova edição não afeta absolutamente a integridade da antiga, editada por Otto Frank, que levou o diário e sua mensagem a milhões de pessoas. A tarefa de compilar a edição ampliada, que é essa aqui, ficou a cargo da escritora e tradutora Mirjam Pressler. A seleção original de Otto Frank foi então acrescida de trechos das versões A e B de Anne. A edição integral de Mirjam Pressler é aprovada pela Fundação Anne Frank e contém cerca de 30% a mais de material e tem a intenção de dar ao leitor uma ideia melhor do mundo de Anne Frank. O que eu aconselho é, quando você pegar uma edição do Diário de Anne Frank, procurar saber qual é essa edição. Se você quer uma edição mais completa, tem como encontrar disponível edições mais completas como essa aqui. Agora vamos para o diário propriamente dito, que vai começar no dia 12 de junho de 1942, então ela tinha 13 anos, né? Estava na dúvida entre 12 e 13. Ela tinha 13 e escreveu até os 15, porque o diário encerra em 1944. Que já bate aquela sensação, sabe? Porque 1944 foi perto do final da guerra, que terminou no ano seguinte. Mas deixemos isso para depois. Então começa quando ela recebe o diário de presente de aniversário, com 13 anos de idade, e ela começa a escrever. No começo são anotações bem típicas de uma menina de 13 anos, falando sobre seus amigos na escola, sobre o dia. Então é uma coisa assim que qualquer pessoa pode se relacionar basicamente. Ainda antes de ir para o anexo secreto, ficar lá presa, escondida com a família, ela escreve, né, fala sobre sua vida, e a primeira menção à guerra
é no dia 20 de junho, então ela começa escrevendo sobre outras coisas, sobre o seu dia com as amigas, sobre os colegas, os interesses amorosos, algo bem típico da idade. Então a primeira menção que ela fala, ela diz: levávamos uma vida cheia de ansiedade, pois nossos parentes na Alemanha estavam sofrendo com as leis de Hitler contra os judeus. Passando as primeiras páginas de aparente tranquilidade na vida de uma menina comum, assim, que poderia ser vista em qualquer parte do mundo, a gente começa a perceber a realidade sombria por trás, né? Porque começa a invadir as páginas do diário dela ainda antes de ir para o anexo. Um dia importante no diário dela é no domingo 5 de julho de 1942, que ela vai mencionar pela primeira vez a conversa do pai dela, que menciona o anexo, né? Que talvez eles tivessem que esconder. E daí ela fala, né? Mas quando, papai? Ele parecia tão sério que fiquei apavorada. Não se preocupe, nós vamos cuidar de tudo. Simplesmente curta sua vida despreocupadamente enquanto é possível. Mas logo depois, ainda em julho de 1942, eles vão para o anexo secreto que ficava num prédio empresarial, né? Um prédio de trabalho, as pessoas iam lá para trabalhar. Algumas pessoas desse prédio, que a gente vai conhecer pelos olhos da Anne Frank, ajudavam a família Frank e outras pessoas que estavam também lá. Eram 8 pessoas ao total, não apenas Otto Frank, a esposa e as 2 filhas, mas também outras pessoas. E ajudaram por muitos anos essas pessoas, né? Pelo tempo inteiro que eles ficaram ali, os 2 anos e um pouquinho, a permanecerem lá e colocando suas próprias vidas em risco, né? Porque era proibido, obviamente, esconder judeus. Então aqui tem a foto do prédio e eles ficavam meio que no sótão, sabe? Numa parte bem escondida, num anexo que era desconhecido pelas pessoas normalmente, né? Só poucas pessoas sabiam da existência dele. E aí no começo o que a gente vê é muito do dia mesmo, da rotina deles por lá. É como se nós tivéssemos olhos ali na pele de uma pessoa, de uma menina, que teve que se esconder durante a Segunda Guerra Mundial, e todos os seus amigos, familiares, pessoas que eles conheciam, indo parar em campos de concentração e morrendo. Então existia esse terror ali perambulando tudo, né? Eles ficavam com muito medo de serem descobertos, mas ainda assim eles seguiam com suas vidas na medida do possível, numa normalidade, sabe? Eles tinham uma rotina, eles conversavam sobre várias coisas, eles meio que se estabeleceram ali de uma forma assim, até onde eles conseguiram tranquilo, dentro da tranquilidade possível, claro. Então a gente tem papo sobre comida, sobre as brigas que vão sendo intensificadas pelas pessoas, né, confinadas em um local sem poderem sair, mais de uma família, então tem aquele confinamento forçado e as discussões, intrigas que vão surgindo, meio que picuinhas mesmo, sabe, coisas que não tem tanta importância, mas que é claro que acabam vindo à tona, assim, e são bem próprias dos seres humanos, né, quando ficam todos juntos em um local. Brigas vão surgir, a Anne começava a documentar tudo isso, a relação que ela tinha com essas pessoas, e gente, ela não era exatamente uma criança, assim, adorável e comum. Eu acho a Anne simplesmente incrível e a sinceridade que ela tem aqui é uma das coisas mais interessantes desse diário, porque ela não tentava parecer a menina boazinha, sabe? Ela não tinha um relacionamento muito bom com sua mãe, e em determinados momentos ela é muito dura com a mãe, a gente vê isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar como uma menina daquela idade, né? Adolescentes costumam ter problemas com os pais. A Anne tinha uma ligação mais forte com o pai dela, mas mesmo essa relação com o pai vai sendo modificada, porque à medida que ela está lá dentro desse anexo, ela muda muito também. Óbvio que essa situação vai mudá-la, mas ela também amadurece como menina, se tornando uma adolescente, e muda os sentimentos até em relação a algumas pessoas. Você vai vendo isso progredindo, sabe, ao longo das semanas, e de uma forma natural, porque é ela que está nos contando tudo isso, sabe, e ela relata tudo da forma mais sincera e aberta possível. Talvez algumas pessoas até achem determinadas atitudes da Anne repreensíveis, mas lembrando, ela era uma menina muito nova que estava numa situação dessa, e sim, ela tinha muitos defeitos, como qualquer ser humano, mas ela os reconhecia, e isso não é qualquer pessoa que poderia fazer, sabe? Ela tentava ver no que ela estava errando, quais eram suas atitudes reprováveis e tentava mudá-las. Então ela pensava, sim, em suas virtudes, em seus defeitos. A gente percebe um claro amadurecimento e uma autoconsciência que ela tinha, porque ao mesmo tempo que ela se sentia muito triste ali confinada, sem poder sair, ela pensava nas pessoas que estavam muito piores. E isso gerava um conflito nela, sabe? Porque ela se sentia egoísta por estar ali com toda a sua família, todos juntos, vivos, e tendo essa aparente calmaria ali, né, já que eles viveram por tanto tempo e não foram pegos, e ela, até onde ela sabia, eles iam ficar ali até o final da guerra. Então
Ela não gostava dessa situação, às vezes ela se sentia quase explodindo. Para qualquer pessoa isso é uma situação muito difícil de lidar e de pensar, imagina para uma menina ali com os 13, 14, 15 anos, vivendo todo esse mundo aí na cabeça e tentando expressar em suas atitudes. Ela tinha uma personalidade incrível. Eu me apaixonei pela personalidade dela porque eu acho ela muito verdadeira, ainda que em alguns momentos, sim, ela seja essa menina irritante, sabe? Aquela adolescente irritante. Mas a gente via um outro lado da Anne que as pessoas mesmo não viam, né? Já que ela escrevia no diário, um diário pessoal, né? Ela desabafava nesse diário todos os seus pensamentos. E às vezes esses pensamentos iam de encontro ao que ela mostrava, a fachada que ela mostrava, já que ela tentava sempre se mostrar muito forte. Tinha esse escudo, sabe? De autopreservação. Eu acho isso tão interessante. A personalidade dela é uma das melhores coisas aqui desse livro. Acho que o relato em si já é interessante por si só, mas ganhou uma força enorme pela voz que contava. Porque foi uma menina bem peculiar, bem única que contou tudo isso pra gente. Uma parte aqui que eu marquei, né? Vocês percebem que eu marquei o livro inteiro. Eu abri uma parte aleatória, ela disse que simplesmente não suporta uma mãe. Tenho de fazer força para não gritar com ela o tempo todo e para ficar calma quando tenho vontade de lhe dar um tapa na cara. Não sei porque criei uma aversão tão grande por ela. Papai disse que se mamãe não estiver bem ou se estiver com dor de cabeça, eu deveria me oferecer para ajudar, mas não faço isso porque não a amo e não gosto de fazer. Esse tipo de sinceridade que eu sei que não agrada a todo mundo, mas que eu acho que torna o diário ainda mais especial e a pessoa que o escreveu também, sabe? Porque ela não tentava ser diferente, ela não tentava mostrar uma imagem nesse diário que não ia de acordo com o que ela sentia por dentro. Em muitas partes do diário a gente vai ver esse conflito em relação à guerra, a toda essa situação desoladora, em detrimento a uma tristeza pessoal dela se sentir presa e incompreendida pelas pessoas. Ela diz, por exemplo, não importa o que eu esteja fazendo, não consigo deixar de pensar nos que se foram. Eu me surpreendo rindo e lembro que é uma desgraça estar tão alegre. Mas será que eu deveria passar o dia inteiro chorando? Além desse sofrimento, há outro de natureza mais pessoal e que empalidece em comparação à desgraça que acabei de contar. Mesmo assim, não posso deixar de dizer que comecei a me sentir abandonada. Estou rodeada por um vazio muito grande. E aí ela conta como se sentia a parte da família, sabe? E essa parte da incompreensão. Que as pessoas simplesmente não a compreendiam e que ela foi se afastando até do próprio pai. Então tem essa parte mais existencialista, essas reflexões existencialistas, sabe? De uma menina que estava numa situação como aquela. O dia inteiro só ouço dizerem como sou uma criança irritante. E apesar de rir e fingir que não me importo, eu me importo sim. Gostaria de pedir a Deus que me desse outra personalidade, uma que não criasse antagonismos com todo mundo. Mas isso é impossível, estou presa ao caráter com o qual nasci. E mesmo assim tenho certeza de que não sou má pessoa. E não deixa de ser incrível, sabe, os pensamentos que a Anne tinha em relação a ser uma mulher com uma força que não era tão típica assim da época, porque ela própria se refere à sua irmã, né, como mais fraca, uma personalidade mais submissa, que não gostaria de ser assim. Ela se impõe muito, ela fala o que vem à sua cabeça, ela sempre tem algo a dizer, ela sempre tem uma resposta a dar, o que a tornava irritante ali na casa. Confesso que não tenho qualquer desejo de ser como Margot. Ela é muito fraca, muito passiva para o meu gosto, deixa-se levar pelos outros e sempre recua quando é pressionada. Eu quero ter mais brio. A gente percebe em todos esses momentos, durante o livro inteiro, a força de Anne Frank. Então o livro para mim se tornou mais especial por conta disso, sabe? Eu sabia que eu ia gostar, mas se tornou aquele livro da vida para mim, sabe? Se tornou um favorito. Eu tive essa ligação, eu sei que às vezes não acontece com todo mundo. Eu admiro muito a figura, quem foi a Anne Frank. E é simplesmente sensacional que a gente tenha esse relato dela em mãos. O amadurecimento dela é muito nítido. Eu acho que por ser colocado nessa situação, né, e confinada, tudo isso contribui para um amadurecimento mais acelerado. E a gente vê aqui muito dos sonhos dela. E quanto mais a gente vai terminando, ela fala mais sobre os sonhos, anseios, porque ela se descobre no que gosta de fazer, no que gosta de estudar. Então ela fala que quer ser uma escritora, que quer ser jornalista. Ela vai se descobrindo, sabe, como pessoa, aprendendo mais sobre quem ela quer ser no futuro. E isso quebra muito o coração de qualquer um, sabe? Porque toda vez que a gente lia isso, quando ela falava sobre o futuro com tanta ansiedade, com tanta vontade, com tanta ambição de fazer algo com a sua vida, sabe? De ter uma vida significativa e que ela tivesse orgulho disso. Aí a gente vê essas passagens e sabe o que aconteceu e é simplesmente devastador. Quando o diário é interrompido, a gente tem um pós-fácil mencionando, né, que na manhã de 4 de agosto
Entre 10 e 10 e meia o carro parou lá, prenderam as 8 pessoas que estavam escondidas e pegaram todo o dinheiro e os objetos de valor que encontraram. Menciona que alguém deve ter delatado, né, porque eles simplesmente chegaram e foram direto ao anexo secreto. E é devastador, gente, porque eles foram todos presos e foram para os campos de concentração e muitos deles morreram um pouquinho antes da guerra terminar. Um dos meninos que estavam lá com eles no anexo secreto chegou a morrer num campo de concentração 3 dias antes do campo ser libertado. Então, assim, dá aquela agonia, sabe? Porque a gente entende toda a injustiça da situação. A Segunda Guerra Mundial foi um absurdo, assim, tremendo. Milhões de pessoas morreram. Mas a gente vê aqui pessoas que passaram por isso, sabe? Que sofreram tanto e tiveram tanto medo por tanto tempo. E terminar desse jeito é realmente horrível, não tem outra palavra. Foi por pouco não terem conseguido permanecer ocultos ali por mais alguns meses. Já tinha passado tanto tempo, mais alguns meses eles teriam todos conseguido sair vivos disso. Mas o único sobrevivente dos campos de concentração foi o Otto Frank, que morreu na década de 80, então ele ainda viveu bastante. E as pessoas que os ajudavam ali no anexo, que eram as pessoas que trabalhavam no prédio, que tiveram importância muito grande na manutenção de todos eles, na saúde, até no bem-estar, distrações, né, já que eles sempre estudavam, eles sempre tinham livros disponíveis justamente para essas pessoas os ajudarem. Até uma parte neste livro que a Anne está estudando sobre o Brasil e ela menciona locais aqui do Brasil, inclusive Pernambuco. Então você vê uma menina que está ali presa num anexo secreto, escondida durante a Segunda Guerra Mundial, mas ela continua a estudar sobre tudo o que acontecia no mundo. Num lugar tão distante quanto Pernambuco. Nunca que eu ia imaginar que Pernambuco seria mencionado nesse livro. Então era uma pessoa que tinha essa sede de conhecimento mesmo. Tinha seus hobbies e artistas de cinema, árvores genealógicas. A gente sente que conhece bastante a Anne Frank quando termina de ler esse livro. Eu achei simplesmente incrível. Um dos melhores livros que eu li na minha vida. Se você ainda não leu e está na dúvida, leia e tire suas próprias conclusões. Eu sei que tem gente que tem essa ligação com o diário, como eu. Muitas pessoas vieram me falar que esse livro é incrível, que foi o livro da vida. Já outras falaram que não gostaram tanto assim, mas se você tem interesse pela época e pelo contexto, já é um grande passo para gostar do livro como um todo. E, gente, eu acho que é isso. Tinha muito mais que eu gostaria de falar sobre este livro. Eu marquei o livro inteiro, eu escrevi no livro inteiro, mas eu vou me despedir por aqui. A gente continua a conversar sobre o livro nos comentários aqui embaixo. Eu adoro trocar essa ideia com vocês. Se você já leu, me conta o que você achou, se quer ler. E se gostou do vídeo, não esqueça de curtir aqui embaixo, isso ajuda muito o canal. Se inscrever também, se ainda não for inscrito. Um beijo e até a próxima!